Oi, gente, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei quando vocês vão estar assistindo isso. O meu nome é Thomas e hoje eu vou trazer um devocional para vocês com o tema da gente voltar ao básico. Ou, né, como tá no título, sobre o volante que esquece de tirar a meia para subir nas pessoas. Pra quem não manja tanto dos termos de circo, o volante é a pessoa que ela escala as pessoas, né? Que é a base tem o volante. A base e o volante sobe nos outros. E se você subir de meia, mano, tu vai escorregar. Tipo, a não ser que você tenha um equilíbrio surreal e sua meia seja antiderrapante e cheia dos tals, tu vai escorregar. Por que isso acontece? Porque a pessoa esquece de tirar a meia. Porque ela esquece do básico. E como cristãos, a gente tem comido tanto da carne, do não sei o que a gente esquece que existe o leite. A gente esquece que existe além da mistura, existe um arroz e um feijãozinho ali, existe uma base, existe um prato, né, para segurar tudo isso. E esse é o tema que eu vou trazer para vocês hoje. Ele vai estar dividido em duas partes. E a primeira delas é em relação a voltar ao básico sobre a nossa vida de oração. Que, né, a vida de oração ela não pode se resumir a você orar quando tu acorda, quando tu come alguma coisa, né, na hora do almoço. Quando tu vai fazer o devocional, né, hora para ler a Bíblia, aí tu ora para ler, tu ora para finalizar a leitura e acabou. Também não pode, também a parte de orar para dormir, não pode se resumir a isso. E também, obviamente, não pode se resumir a você orar para Deus quando você precisa de alguma coisa. Até porque quando tu tá num relacionamento com alguém, construindo um relacionamento, você não manda mensagem pra pessoa só quando você precisa de algo. Porque aí, você só vai estar usando ela pros seus benefícios. Você não vai construir um relacionamento, não vai criar laços. E a gente tem tratado Deus dessa forma. Aí, um exemplo disso é que, por exemplo, a gente tá tão, como eu disse antes, focado na carne, não sei o que, trazendo, né, para outra linguagem, focado tão em servir, que a gente esquece de orar antes de servir, ou, né, às vezes ora antes de servir, e, não pode se resumir só a isso, né? Existe todo um processo para você chegar nesse momento de servir. Então, por exemplo, eu vou trazer um versículo aqui do livro de Esther, que no contexto, lá no reinado de Xerxes, tinha um cara lá muito louco e ele queria matar todos os judeus e a Esther tinha que falar com o rei, só que ela não falava com o rei há 30 dias e se o rei não baixasse o cajado pra ela, ia morrer. Aí, dá uns ligue, ela chegou assim pra galera. Então Esther mandou a resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ou seja, a Esther, antes dela, né, chegar para conversar com o rei, ela não chegou, orou assim, Deus, eu vou conversar com o rei. Aí quando chegou na porta o negócio, Deus, eu vou indo, vamos que vamos. Não. Antes de tudo isso, ela pediu pra galera ter um momento de clamor sobre esse exato momento, durante 3 dias antes. Então, é todo um processo, né? Eles colocaram Deus no devido lugar para tomar essa decisão, para ser, mais próximo da vontade dele, para ser um negócio mais perfeito possível. E a gente tem esquecido de colocar Deus no devido lugar. A gente faz, às vezes, quando tá servindo, esquece, quando tá planejando alguma coisa, né, para servir, esquece de orar para Deus antes de começar isso. E, mano, sai um negócio legal, mas, né, porque Deus honrou. Só que podia ser uma parada tão maior, tão melhor, tão mais surreal, tão palpável com a ajuda do Espírito ali no meio, que a gente tem esquecido do básico. E sobre essa parte da vida de oração, né, a gente não pode só orar em momentos específicos do dia. A gente tem que estar o tempo todo em espírito de oração, porque podem surgir oportunidades da gente falar do evangelho ou oportunidades de desenvolvimento pessoal a qualquer momento. E se a gente não estiver ali conectado com o Espírito Santo o tempo todo, a gente pode passar por esses momentos muito batido. E a gente perdeu oportunidades surreais por conta disso.
E, né, eu tenho diversos testemunhos, tipo, de eu fazer, sei lá, algum trabalho da escola em oração, por causa do meu TCC, né? Quando eu tava escrevendo lá os agradecimentos, né? Tipo, eu tava em oração, então eu coloquei lá, pô, obrigado a Deus, não sei o que tal, Jesus, pá. Aí depois, na hora de entregar o meu trabalho, a pessoa que corrigiu meu trabalho falou assim, Thomas, eu li os seus agradecimentos, muito incrível saber que você colocou Deus no topo de tudo. Eu fiquei tipo, nossa, mano, brabo. Eu coloquei, mano, através dos agradecimentos do trabalho, eu plantei uma sementinha no coração de uma professora. Então, tipo, olha como isso é incrível. E a gente tem esquecido de fazer isso, de estar em oração o tempo todo. E, né, eu convido vocês a terem uma experiência dessa, né? A ficar em espírito de oração o tempo todo quando vocês forem fazer alguma coisa, seja durante o seu trabalho, durante um trabalho da escola, durante uma lição. Seja um espírito de oração, vocês vão ver que o negócio vai ser muito diferente. É bizarro de diferente que vai ser. E o outro tema que eu quero tratar com vocês, também remetendo ao que a gente esquece do básico, é que a gente esquece do nosso propósito. A gente esquece que o nosso propósito é amar o próximo e proclamar o evangelho. Por conta disso, né, eu vou ler outro versículo, em Marcos, capítulo 12, versículo 30, que ele fala sobre os 2 maiores mandamentos, que são, ame o Senhor, né, eu vou ler o versículo no caso, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é esse, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que estes. Cara, a gente tem esquecido tanto disso, de amar a Deus, de proclamar o evangelho, que tipo, esse é o principal de tudo, é o cerne, é a base, e a gente tem esquecido disso. Essa semana eu escutei várias histórias de tipo de pastores que deixaram de fazer um culto porque a pessoa que ia fazer esse culto, tipo, eles tinham uma birra com essa pessoa. Aí eles deixaram de apoiar esse culto e tipo, não aconteceu. Então, mano, os caras deixaram de fazer um culto para proclamar o evangelho, para desenvolver pessoas espiritualmente, pessoalmente, para trazer a palavra de Deus, porque eles tinham birra por N motivos, provavelmente era alguma coisa infantil, com o responsável por isso. Tipo, olha o ponto que a gente tá chegando. E, gente, isso acontece o tempo todo. E, né, por conta dessas birras, da gente se afastando, da gente esquecer que nós somos um propósito só, por conta disso tem tanta denominação de igreja, tanta gente se separando, tanta gente tipo, indo pro lado diferente. Sendo que, né, no Monte das Oliveiras, quando Jesus estava orando, ele disse que ele orava pelo Pai para que a gente seja unidos como Deus é unido com o Pai. E, gente, a gente tem dado tão mau exemplo em relação a isso para as pessoas que não são cristãs, do tipo, a gente tá conversando com alguém e a gente fala, nossa, aqui tem uma igreja que não sei o que os caras parecem uma seita e não sei o que, muito diferente, os caras usam turbante, separam homem de mulher, sendo que, gente, não é assim que funciona. É a fé deles, é a maneira que eles interpretam como é que funcionam as coisas. Da mesma forma que a gente está ali no nosso momento de louvor, de culto, adorando a Deus e proclamando o evangelho, eles também estão fazendo isso do jeito deles. E não tem problema. Tem uma passagem de Romanos que fala sobre isso, que a gente, quem somos nós para julgar a fé dos outros? E a gente não só está julgando entre a gente, como a gente está trazendo tipo, esse julgamento, expondo eles para pessoas que estão se conhecendo a igreja. E isso acaba tipo, afastando elas ainda mais do evangelho. A gente está sendo tão péssimo exemplo nisso que, né, a gente tem esquecido do básico, que é proclamar o evangelho independente de quem somos, nossa denominação. A gente está num propósito só, que é amar o próximo e falar de Jesus. A que ponto estamos chegando? Enfim. Um desabafo. Gente, é isso. Essa foi a minha palavra. Eu oro para que essas palavras entrem no coração de vocês e que essa semana, esse mês, seja maravilhoso na vida de vocês. É isso, gente. Falou.